No vídeo anterior eu revelei algumas aplicações que já me garantiram altíssimas rentabilidades, bons retornos mesmo. E eu mostrei também algumas oportunidades que os investidores brasileiros estão passando daqui para frente, que inclusive podem até te mudar de patamar como um investidor, porque o cenário econômico brasileiro nesse momento encontra-se em uma janela única de oportunidades, porque nunca antes a gente teve tantos fatores positivos para o investidor. Taxa Selic baixa, inflação sob controle e previsão de alta no PIB. Tudo isso é muito bom. Eu já mostrei para vocês. Com o investimento certo e um pouquinho de conhecimento, pode mudar a vida sim de uma pessoa e de uma família. Aquela tranquilidade de saber que o seu dinheiro está rendendo no lugar certo, que isso vai gerar um patrimônio suficiente para você realizar seus sonhos, seus objetivos de vida, sua aposentadoria sólida e tranquila. Tudo isso é muito bom e isso é possível através dos investimentos. E, inclusive, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá para ver, vai estar aqui do lado, você basta clicar, está escrito que é o episódio número 1, assista porque vai ser muito importante sim para a sua vida como um investidor. E agora, nesse segundo vídeo, a gente vai dar um passo além. Eu vou te mostrar como você também consegue ser um investidor de verdade para conseguir ter uma rentabilidade aí de até 20% na sua carteira consistentemente, que é simplesmente você colocar o seu dinheiro para render, para você ficar mais próximo das suas realizações, seus objetivos e sua tranquilidade financeira. E eu criei uma regra aqui para esse segundo episódio da nossa série. Você vai sair daqui com todas as informações para colocar tudo isso em prática. Mesmo se você tenha muito dinheiro para investir ou se você tenha pouco dinheiro. Eu vou te mostrar como que você pode ser sim um investidor de verdade ou uma investidora de verdade. E tudo isso partindo do zero, apenas aproveitando esse cenário de oportunidades que o Brasil está nos proporcionando hoje, de forma simples. Sim, você vai ser um investidor com uma rentabilidade igual ao dos profissionais. Qualquer um pode. E você precisa de poucas coisas. Você só vai precisar ter uma geração de receita, ou seja, ter algum tipo de salário para poder investir esse dinheiro. Segundo, ter acesso à internet. E terceiro, ter vontade e disposição para aprender. E você já parou para pensar qual que é o segredo dos investidores profissionais, daquelas pessoas que conseguem milhares de reais com investimentos, rentabilidades de até 20% ao ano? O que é que está por trás delas? O que faz realmente o patrimônio dessas pessoas crescerem? E o que faz você acertar um tipo de investimento que praticamente te obrigue a investir mais dinheiro nesse investimento todos os meses? Pode ficar tranquilo que eu vou te responder. Na maioria das vezes, não é uma rentabilidade absurda, aquela tacada certeira em alguma ação ou em algum título de investimento que vai garantir uma altíssima rentabilidade. Pode soar absurdo agora aqui no começo, mas a rentabilidade não é o mais importante para um investidor de verdade. E eu demorei muito para entender isso. A maioria das pessoas ainda não entende. E tem muita gente por aí esperando ganhar rios de dinheiro da noite para o dia com uma tacada certeira. E isso não é o caminho. Calma que eu vou te explicar. Digamos que você vai conversar, que você sente para conversar com o seu pai e com o seu tio. Ambos têm mais ou menos a mesma faixa de idade, ali entre 60 e 70 anos. Os dois foram criados na mesma cidade, tiveram as mesmas oportunidades, a mesma criação, só que o seu pai está aposentado e independente financeiramente. Já o seu tio, não. O seu pai consegue fazer todas as coisas que ele quer, suprir todas as necessidades, fazer viagens e encostar a cabeça tranquilo no travesseiro. Já o seu tio tem uma história completamente contrária. Não está aposentado, não tem dinheiro suficiente nem para pagar os remédios que ele consome, está passando sim por necessidades e isso causa grandes problemas. Você vai precisar entender dois conceitos básicos aqui hoje, se você quiser entrar de cabeça nisso tudo que eu estou explicando para vocês, tá? E o primeiro desses conceitos é a constância. É o que eu sempre digo. Mais importante do que andar rápido ou andar devagar é sempre estar andando para frente. Ainda dentro da história, o seu tio sempre ficou esperando ter uma grande bolada de dinheiro, ter um grande patrimônio para começar a investir. Ele sempre achou que isso era coisa de gente rica. Só que ele esperou e nada. E ele sempre achou também que ele ia ganhar dinheiro do dia para a noite. Então, ele sempre jogava na loteria ou então entrava nesses esquemas de pirâmide financeira que prometem altíssimas rentabilidades todos os dias. Enfim,
péssimas decisões. E o seu pai, de outro modo, mesmo sem saber nada do mercado financeiro, ele fez essa escolha que ele pouparia e investiria sempre 10% do salário dele, faça chuva ou faça sol. Agora acompanhe aqui comigo essa lógica, esses números. Digamos que o seu pai então tenha poupado, investido aí R$250 durante todos os meses, tá? É só um chute. Mesmo sem ter nenhum conhecimento do mercado financeiro, ele resolveu investir na poupança mesmo, que era o investimento mais básico que ele conhecia, e comprou uma ou outra ação ali de alguma empresa muito famosa, como, por exemplo, Itaú ou Ambev. Digamos que ele fez isso. Depois de 45 anos com esse dinheiro investido todos os meses, uma taxa de rentabilidade aí de 0,6% ao mês, que é extremamente conservadora, atualmente o seu pai tem um capital de mais de R$1 milhão. R$1.011.988,13. E olha só que interessante, esse patrimônio alto investido gera para ele mais de R$6 mil por mês. Ou seja, é como se fosse uma aposentadoria. Ele tem esse dinheiro disponível todos os meses para gastar. É só ele não mexer mais naquele valor principal, no grande patrimônio que ele constituiu ao longo do tempo. E olha só, estou falando aqui de uma pessoa que investe mal, tá bom? Isso eu estou mostrando para você entender que investir sempre, às vezes, é mais relevante do que ter altíssimas rentabilidades. E é óbvio também que é muito melhor do que como fez o seu tio nessa história aqui, que simplesmente ficou esperando e não investiu nada. Então, nunca espere por uma tacada certeira ou então uma rentabilidade mágica que vai mudar a sua vida do dia para a noite, tá bom? A constância é que vai te garantir a vitória nesse jogo. O tempo ele é favorável ao investidor, basta dar o primeiro passo, montar a sua carteira de investimentos, porque aí mês a mês, ano a ano, a sua rentabilidade vai aumentando. O começo ele pode até ser difícil, mas eu garanto para você, daqui a 10 anos no futuro, você vai torcer para que você tivesse começado 10 anos atrás, ou seja, agora. Você não precisa ter muito dinheiro nem altíssimas rentabilidades para garantir a sua qualidade de vida no futuro. É óbvio que quanto melhor forem os seus investimentos e quanto mais dinheiro você conseguir aportar nas suas aplicações, vai ser melhor para você. Mas é muito mais importante o hábito de poupar e investir todo mês. Esse é o caminho do sucesso. E o segundo grande conceito que você precisa aprender hoje é o que eu chamo de oportunidade. Olha só, a partir de 1994, com a criação do Plano Real, nossa economia ela mudou de patamar. Ela começou a se tornar muito mais estável e aí proporcionar grandes oportunidades para os investidores brasileiros. Antigamente, quem investia antes desse período não tinha grandes oportunidades aparecendo. Normalmente as pessoas que investiam nessa época ou investiam em imóveis ou na poupança e alguma coisa em ações. Só que agora, principalmente 20 e poucos anos depois da criação do Plano Real, as oportunidades são muito grandes. O nosso mercado financeiro está extremamente estruturado. O tempo passou, nosso mercado cresceu, fundos imobiliários foram criados, gestoras foram criadas, renda fixa, diversas ações, empresas novas surgiram e tudo isso trouxe mais oportunidades para nós investidores. Basta você saber o que está fazendo, você escolher os melhores investimentos. Ainda mais num cenário de oportunidades como esse que estamos vivendo, e eu já expliquei no vídeo anterior. Taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, extremamente baixa, inflação sob controle e previsão de alta do PIB. E tudo isso é um sonho para um investidor brasileiro. E como eu falei agora há pouco, a constância ganha o jogo. Se você tivesse correndo uma maratona, você tem que correr sempre no mesmo ritmo para chegar lá no final. Mas é óbvio que em alguns momentos você tem que dar um pique a mais, aquele sprint final, digamos assim. Quem corre sabe o que isso quer dizer. Então, isso são as oportunidades, aquele momento que você tem que dar um gás a mais na sua rentabilidade. E isso acontece de momentos em momentos, como é esse momento que eu estou traçando esse cenário aqui para vocês. Então, todo investidor precisa o quê? Poupar e investir sempre e nos momentos mais vantajosos conseguir aumentar essa rentabilidade. E é por isso que esse conceito da oportunidade é extremamente importante. Mas só aproveita uma oportunidade quem está jogando, não é? Por isso que eu repito, importantíssimo criar o hábito de poupar e investir todo mês e você também ser um investidor de verdade. E olha só essa informação, você sabe
quantos dias você precisa trabalhar para se aposentar? Eu busquei essas informações aqui, fiz uma simulação num site aqui da internet, tudo isso antes de reforma da Previdência, tá? Só para você ter uma ideia. Pelos cálculos, a média que uma mulher tem que trabalhar são 12.775 dias e um homem 14.600 dias de trabalho para se aposentar. Ou seja, tudo isso é muito complicado, né? E como que as pessoas estão se preparando para a aposentadoria, né? Como que você está se preparando para a sua aposentadoria, sua saúde financeira? Como será? Mas tem uma solução. Você pode traçar o seu próprio plano de independência financeira, porque o maior aliado do seu plano de independência, seu plano de aposentadoria é o seu próprio dinheiro. Olha só, imagina você antecipar a sua aposentadoria ao invés dos 65 anos ou 30 e poucos anos de contribuição, você precisasse contribuir 10, 15 ou 20 anos só. Tudo isso é possível se você traçar esse plano. O tempo e o seu dinheiro são os seus maiores aliados. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que minha vida e meus investimentos seriam muito mais fáceis se eu já tivesse entendido tudo isso lá atrás. Se eu pudesse me dar um conselho lá aos 18 anos, seria exatamente esse. Entender os conceitos, esses conceitos da constância nos investimentos e das oportunidades que aparecem e começar a investir. Abrir a conta numa corretora de valores, qualquer uma dessas mais famosas que existem, colocar o meu dinheiro para render em uma carteira de investimentos, montar essa carteira de investimentos. Porque com um pouquinho a mais de estudo e dedicação, a rentabilidade vai aumentando ao longo do tempo. Agora dá uma olhada aqui nos meus resultados para você ver, você vai perceber algumas coisas muito legais. Por exemplo, vai ter alguns meses que vão ficar lá em cima, a rentabilidade super alta. E outros meses pode ser até que a rentabilidade seja negativa. Mas quem sabe o que está fazendo, no final do ano, vai conseguir uma rentabilidade boa. Em junho de 2019, minha rentabilidade da minha carteira foi de 3,13% no mês. Isso é muita coisa, tá? Se a gente for comparar isso com a rentabilidade da régua de comparação do mercado, né, que é o Tesouro Selic, o investimento mais seguro que a gente tem, você vai perceber que foi muito superior. O Tesouro Selic, ele equivale a 100% do CDI. E nos outros meses também tive esse bom desempenho. Em maio de 2019, 4,40% no mês, que representa mais de 600% do CDI. Em abril, 1,83%. Em março, você já pode ver que foi um pouquinho pior, mesmo assim foi positivo, 0,54%. A última rentabilidade negativa que eu tive na minha carteira foi lá em junho de 2018, que fechou negativo em 1,75%. Em maio de 2018 também fechou negativo em 3,25%. Porém, você pode ver aqui que, mesmo assim, a minha carteira em 2018 rendeu 21,7% no ano. Quer dizer que eu fiquei 20% mais rico, digamos assim, com 20% mais dinheiro de patrimônio. Assim como em 2017 eu fechei com 19%, quase 20%, e agora em 2019 também, mesmo só metade do ano, já rendeu mais de 15% a minha carteira. Ou seja, estamos no caminho certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantos brasileiros investem na Bolsa de Valores? São aproximadamente 1 milhão de investidores, CPFs cadastrados lá na Bovespa. Mas você sabe quantos brasileiros existem aqui no nosso país? Mais de 208 milhões. Só apenas 1 milhão de brasileiros investem na Bolsa de Valores. Sabe o que isso quer dizer? Apenas 0,5% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. E eu deixo aqui os meus parabéns para você, que você está prestes a entrar nesse grupo seleto. E melhor, você está entrando da maneira certa, buscando conhecimento para fazer tudo da maneira correta. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que ainda há muito espaço para crescer. O Brasil está se desenvolvendo, a internet ainda está chegando em vários lugares e o nosso cenário econômico é extremamente positivo para os investidores. Então, quem entrar antes, ou seja, quem começar a entender como isso funciona agora em 2019, tem uma chance muito maior de aproveitar toda essa alta. E tudo isso você consegue com poucas coisas, como eu já disse. Tendo acesso à internet, você já pode ser um investidor. Tendo um salário mensal, você também já pode reservar uma parte disso para investir.
e poupando e investindo todo mês é o caminho. Eu já sou investidor há mais de 10 anos. No começo eu quebrei muita cabeça, já cometi alguns erros, mas eu entendi como funciona e agora eu trilho o meu caminho. Eu já investi para o curto prazo pensando em viagens, já investi para médio prazo para realizações de sonhos, como por exemplo foi meu casamento, que eu acabei me descapitalizando um pouco, gastei muito dinheiro para a realização desse sonho e agora o meu caminho, o meu plano de independência financeira está totalmente trilhado para eu ter uma aposentadoria tranquila e não sofrer com isso. E eu posso te garantir, esse caminho não é difícil e não precisa ser arriscado. E o que eu mais aprendi com os meus erros e com os meus acertos é que a atitude vale muito. Receber o salário, poupar e investir todo mês. Esse é o passo a passo, não tem segredo nenhum. Independente do valor que você tenha, independente do prazo que você vai usar esse dinheiro e também independente do seu perfil de risco como investidor. O importante é começar e não parar mais. A rentabilidade vai acompanhando, ou seja, ela vai continuar subindo conforme você se dedicar mais e conforme você tiver mais prática no assunto. Com um pouquinho de conhecimento e as escolhas certas, a jornada será muito mais fácil. E eu sou a prova disso, porque sem grandes conhecimentos de matemática, também sem informações privilegiadas ou então me dedicar horas e horas de estudos e análises por semana, eu consigo ter um resultado interessante, manter uma rentabilidade de carteira aí em torno de 20% ao ano, que é a mesma coisa que grandes investidores pelo mundo conseguem. E tudo isso com investimentos que fazem sentido para mim, para o meu perfil, sem truques e sem nenhum segredo. Inclusive, para os meus alunos do meu curso online, do meu treinamento, eu mostro a minha carteira de investimentos, tá? Eu falo exatamente quais são os ativos que eu invisto e de tempos em tempos eu vou atualizando lá dentro da plataforma dos alunos para eles, se eles quiserem ver. E eu digo, tudo isso é possível, não é nada de outro mundo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura dos investimentos, a gente não aprendeu educação financeira na escola e isso acabou ocasionando que grandes endividamentos na nossa sociedade, né? Muitas pessoas estão endividadas e com problemas financeiros, mas mais uma vez eu agradeço a internet por permitir, por dar voz e oportunidade para que as pessoas mudem essa realidade. E para piorar, ainda existem pessoas mal intencionadas que utilizam, se aproveitam desse analfabetismo financeiro do brasileiro e aí prometem aquelas rentabilidades mirabolantes que no fundo são grandes pirâmides financeiras que no fim vai acabar fazendo o pessoal perder dinheiro e às vezes estão até atreladas a alguns investimentos aí meio misteriosos ou extremamente arriscados, vinculados a criptomoedas ou bitcoins. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente tem que proteger o nosso patrimônio, é isso que eu defendo. O dinheiro, ele não leva desaforo para casa. A gente precisa investir sim, mas defender o nosso patrimônio. Eu sou radicalmente contra esse tipo de promessa de dinheiro rápido, tá? Eu sou avesso a essa mentalidade que seja muito imediatista e gananciosa. O seu patrimônio deve ser respeitado, não coloque o seu dinheiro em risco. E eu posso dizer isso com toda a convicção porque é isso que eu faço, tá? Você tem que ter uma carteira que tenha segurança, mas tenha rentabilidade também. Proteja o seu patrimônio e potencialize os seus ganhos. Essa é a jornada do investidor. Primeiro, você tem que gerar a sua receita, você recebe o salário. Segundo, você determina uma parte desse dinheiro para poupar e investir todo mês. Ou então você gera mais receitas, né? De repente alguma renda extra para você ter mais dinheiro. E o terceiro ponto, você investe esse dinheiro numa carteira diversificada em alguns ativos ali para manter a sua segurança e também trazer uma rentabilidade alta. Mas como fazer isso na prática? Quais são os melhores investimentos? Aqueles que aliem segurança e rentabilidade alta, como investir em ações, em fundos imobiliários, títulos públicos, etc. Como eu descubro o meu perfil de risco como investidor, como criar esse hábito de poupar e investir todo mês. Todas essas respostas eu vou trazer no próximo episódio aqui da nossa série. Então deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo aqui e também quais dúvidas que você tem. Se esse vídeo aqui fez você refletir em alguma coisa e o que você espera dos próximos vídeos da nossa série, tá bom? Lembre-se de uma coisa, antes de qualquer coisa que você for fazer, lembre-se sempre desses dois conceitos, a constância dos seus investimentos e as oportunidades, aproveitar as oportunidades que aparecem. E no próximo vídeo eu vou apresentar 5 passos na prática para você
se tornar um investidor ou uma investidora de verdade. E eu vou lançar também um desafio pessoal para você, para a gente saber até que ponto você pode chegar, tá bom? Um abraço então e até lá!